Todos antes deles tinham fracassado. Alguns tinham mesmo morrido ao tentá-lo. Numa praia solitária e varrida pelos ventos, 2 fabricantes de bicicletas do Ohio arriscavam as suas vidas numa nova e estranha máquina de voar. Momentos decisivos que mudaram a história. O primeiro voo. Para os irmãos Wright, o sucesso ou o desastre dependia dos 2 minutos seguintes. Na manhã do dia 17 de dezembro de 1903, o voo estava quase ao seu alcance. Nos finais do século XIX, a aviação era ainda para os pássaros. Os aviadores sonhavam voar como um pássaro e não como um peixe. Foi este mesmo sonho que ganhou raízes num bairro da classe média do Ohio, cidade do centro-oeste de Dayton, na casa do reverendo Milton Wright. Em 1889, a esposa de Wright, Suzanne, faleceu vítima de tuberculose e 2 anos depois, um dos seus filhos não superara ainda a sua morte, como recorda Milton. Quando a sua mãe pirou, embora não estivesse inválida com sofrimento, ele dedicou-se a tomar os maiores cuidados com ela, servindo-a com dedicação e carinho. É difícil encontrar tal devoção num filho. No último ano de estudos, Wilbur sofreu um acidente num jogo de hóquei. Teve de ser operado à boca. Esta operação deixou-lhe sequelas no coração e demorou 3 anos a recuperar-se. Abandonou os estudos de teologia em Yale para cuidar da mãe doente. Todos estes acontecimentos fizeram dele um homem introvertido e pensativo. Para os estranhos, parecia uma pessoa fria. O seu irmão mais novo, Orville, tentava sucessivas brincadeiras para afastar o irmão do seu leito de doente. Num certo dia de verão, em 1892, acabou por descobrir algo que resultou. A moda da bicicleta acabava de chegar a Dayton. Anteriormente, as bicicletas eram máquinas enormes, pesadas e perigosas, com a sua enorme roda da frente. Agora deixavam de o ser. A bicicleta passava a ser de tipo diferente, com ambas as rodas do mesmo tamanho. Davam-lhes o nome de bicicleta de segurança, porque o ciclista estava mais perto do solo. Foi, a nível geral, considerada uma das maiores invenções do século. Era rápida, segura e dava liberdade. No seu entusiasmo pelo novo aparelho, Orville ansiava por partilhá-lo com o irmão. Contrastando com Wilbur, Orville era brincalhão e procurava continuamente atrair as atenções, mas as suas diferenças de caráter apenas acentuavam a amizade de um pelo outro. Não havia coisa que mais entristecesse Orville que ver o seu irmão mais velho entrar em depressão, e nada que lhe desse maior prazer do que despertar-lhe novos interesses. Para o sossegado e retraído Wilbur, a primeira vez que andou de bicicleta foi uma experiência única. Sentiu-se livre e, pela primeira vez, perguntou-se como seria voar. Os irmãos estavam tão entusiasmados com o novo divertimento que juntaram o dinheiro que tinham e abriram uma loja de bicicletas. De início, apenas vendiam e reparavam bicicletas, mas depois começaram a introduzir-lhe modificações e 3 anos depois tinham desenvolvido a sua própria bicicleta, a Wright Special. Ainda não tinham 30 anos e já mantinham um negócio próspero. Tinham alcançado o sonho americano, mas não era suficiente. Wilbur procurava algo mais. Percebeu que estava a desperdiçar o seu talento com uma máquina que já tinha sido aperfeiçoada por outra pessoa. Sempre pensativo,
procurava um quebra-cabeças maior para resolver. Se há algum pensamento dominador e tirano, é a ideia de que o problema do voo pode ser resolvido pelo homem. Depois dessa ideia invadir o cérebro, pensava exclusivamente nela. Torna-se então um pensamento obsessivo, impossível de abandonar. Em 1899 escreveu para a Smithsonian Institution de Washington, pedindo todo tipo de informação sobre o voo. Estou em vias de iniciar um estudo teórico do assunto como preparação para um estudo prático, ao qual espero dedicar todo o tempo que tiver livre. Sou um entusiasta, mas não tenho a fantasia de ter teorias sobre a construção efetiva de uma máquina voadora apropriada. Cumprimentos, Wilbur Wright. No século anterior, os avanços efetivos no voo humano tinham-se realizado nos veículos mais leves que o ar. Os balões, cheios de ar quente ou de hidrogênio, tinham capacidade para fazer centenas de quilómetros. O voo em engenhos mais pesados que o ar, contudo, não passava ainda de uma fantasia. Foi dado um passo em frente pelo inventor inglês John Stringfellow. Usando a máquina a vapor, concebeu um modelo de máquina voadora com autopropulsão que chegou a elevar-se com a sua própria força, mas apenas a alguns metros. Hiram Maxim, o inventor americano da metralhadora, faria uma experiência em grande escala. Em 1893, construiu uma máquina com 4 toneladas que ele acreditava que poderia voar graças aos seus 2 poderosos motores a vapor e hélices de 5,5 metros. Avançou pesadamente por uma pista de 550 metros sobre as suas rodas de ferro fundido, subiu 1 metro e embateu contra o solo. Os melhores resultados obteve-os Otto Lilienthal, na Alemanha, voando com simples planadores. Efetuou saltos espetaculares perante multidões hilariantes, mas o seu maior feito foi a publicação de uma série de tabelas onde calculava a aerodinâmica de diversas superfícies de asas. O seu livro tornou-se numa espécie de bíblia para todos os eventuais aviadores. Ele incitava-os a aprender primeiro a planar para se familiarizarem com o ar, antes de darem o arriscado passo de lhe juntar um motor. Foi durante a pilotagem de um dos seus voos em planadores que Lilienthal teve um acidente, vindo a falecer. Continuando a trabalhar na loja de bicicletas durante o dia, Wilbur leu todos os livros e folhetos recomendados pelo Smithsonian Institution. O trabalho de Otto Lilienthal acabou por dominar a mesa atafolhada de Wilbur Wright. Mas Wilbur ficou impressionado com o pouco interesse que até mesmo Lilienthal prestara à questão do controle do ar, em oposição à da simples manutenção da estabilidade. Wilbur sentiu instintivamente que era necessária uma técnica mais sofisticada para controlar os 3 eixos, frente-trás, lado-lado e giratório. Destes 3, o giratório era o mais complicado. Enquanto estudava os pássaros, Wilbur verificou como se inclinavam ao dar curvas. Não era deslocando o centro de gravidade, conforme pensava Lilienthal, mas sim ajustando as extremidades das asas. Como havia ele de copiar esse movimento sem usar pesados mecanismos de orientação? Sozinho na sua oficina, certa noite, estando a brincar distraidamente com uma caixa de câmara de ar de bicicleta, verificou que a torção provocava o levantamento de uma das pontas. Se isso funcionava numa caixa de cartão, por que não com uma asa? As praias de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, ficavam a 3 dias de viagem de Dayton, Ohio. Para os irmãos, Kitty Hawk era o lugar perfeito para as experiências. Era uma praia longa e larga com 1,5 km de largura, 96 km de comprimento. Os ventos sopravam continuamente e ali podiam experimentar a falhar a sós, pois a casa mais próxima era uma estação de salvamento a cerca de 8 km, descendo a costa. Nos 4 anos seguintes, no outono, os irmãos Wright regressavam a Kitty Hawk. No primeiro ano, Wilbur tinha apenas um objetivo: pôr à prova a sua teoria da deformação das asas num papagaio feito por eles.
O entusiasmo de Wilbur era contagiante e não demorou muito para Orville se envolver inteiramente. A partir de então, os irmãos tornaram-se parceiros na investigação aérea. A deformação das asas funcionava realmente, mas era difícil manipular as asas e o leme ao mesmo tempo, em especial com ventos fortes.